Glória a Deus. Nas últimas quartas-feiras, ou melhor, nas últimas sextas-feiras, né? Nas duas últimas sextas-feiras, eu falava a respeito dessa parábola. Nós estudávamos aqui a respeito dessa parábola, falando que Jesus conta, né, a respeito daquele semeador que saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Nós falamos, estudamos sobre isso. A outra parte caiu entre as pedregais, entre as pedras, né? Nós falamos sobre isso semana passada. Uma outra parte caiu entre os espinhos, é sobre isso que a gente vai abordar hoje. Uma quarta parte ainda na boa terra, produzindo a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Eu tenho falado aqui, a gente está numa pequena série, falando sobre corações infrutíferos. Porque quando Jesus vai explicar sobre essa parábola, ele fala da maneira das pessoas receberem a palavra de Deus. E da forma que nós recebemos a palavra de Deus é que vai definir se nós iremos frutificar ou não. Se aquela palavra, então, vai encontrar, né, um terreno, por isso que eu estou falando de corações infrutíferos, um terreno aonde vai poder produzir. E aí a gente viu, né, que à beira do caminho, quando a pessoa está lá na dúvida, na incredulidade, então a palavra não frutifica. Falamos de um coração cheio de pedras, né, discorremos isso na semana passada, infelizmente a gravação, o áudio não deu para aproveitar, então eu nem coloquei lá no YouTube. E hoje vamos abordar então esse terceiro terreno, né, aquilo que eu poderia classificar como o terceiro tipo de coração infrutífero, então. Bom, Mateus 13, versículo de número 3, eu vou começar aqui no 3, para a gente ler a parábola toda, mas hoje a gente vai se ater àquela parte da semente que caiu entre os espinhos. Diz assim a Bíblia: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra, aqui é a nossa atenção, e outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Como eu disse, nós vamos hoje focar no versículo de número 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Interessante essa aqui, que diferente das duas primeiras, que nós já vimos, à beira do caminho, os pedregais, a primeira não chegou nem de nascer, nem germinou, porque quando a semente caiu lá, Marcos fala que foi pisado pelos homens, né, dá um sentido de algo que é desprezado. Então vieram as aves do céu e comeram. Então não chegou nem a germinar, não chegou nem a nascer, vamos dizer assim. A outra que caiu entre as pedras, a Bíblia diz que logo ela cresceu, logo ela nasceu, mas quando veio o sol, então ela se secou e ela morreu. De uma tal forma que se você olhar para um coração beira de caminho, você vai olhar lá e não vai ver a palavra, porque ela não chegou nem de nascer. Se você olhar para um coração pedregoso, né, então você vai perceber que a palavra já esteve ali, mas que não está mais. Agora, esse terceiro terreno, ele é um tanto quanto perigoso. Eu não sei se você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Por quê? Porque quando você olha para dentro desse coração, a planta está ali. A semente, que é a palavra de Deus, caiu, nasceu
inclusive chegou a crescer. Então você olha para aquela pessoa, olha para aquele coração e a palavra está ali. Só que ela não frutifica por causa dos espinhos. A planta não chega a morrer. A planta está ali, só que ela não tem força, não tem espaço para dar os seus frutos. É aquela pessoa que você, né, vai conversar e ela cita um monte de versículo bíblico. E ela tem uma linguagem cristã. E aí você olha, num primeiro momento você diz, poxa vida, o fulano é crente, não é assim? Né? Ó a maneira da pessoa se portar e tal, a maneira da pessoa falar, né? Vive citando versículo, porque a palavra está ali. Só que aí você conhece a pessoa um pouquinho mais e você vê que não tem fruto nenhum. Por mais que a pessoa tenha um certo conhecimento da palavra de Deus, aquilo não gera uma vida transformada. Aquilo não gera os frutos que a Bíblia chama lá dos frutos dignos de arrependimento, quer dizer, os frutos que provam que houve arrependimento, que houve conversão, que houve transformação. E aí eu arrisco a dizer que essa aqui é a maior parte dos crentes hoje. Pessoas que frequentam a igreja, pessoas que estão sempre ali, pessoas que citam versículos da Bíblia, né, a toda hora, pessoas que têm um certo conhecimento da palavra de Deus. Se você fizer, por exemplo, algumas perguntas bíblicas, a pessoa sabe, a pessoa tem conhecimento, mas você olha para a vida da pessoa e não vê os frutos. Quando eu estou falando de não ver os frutos, entenda, por favor, eu não estou dizendo assim, que ela não tem um carro zero, que ela não tem 3 casas, que ela não... Gente, isso não é fruto do Evangelho. Entende? Não é para isso que Jesus morreu na cruz. Claro que nós podemos viver tudo isso, claro que sim. Mas quando eu falo de frutos, e é aí que eu quero que você entenda, eu estou falando de caráter cristão. Eu estou falando de vida com Deus, de uma vida transformada, de uma vida que mostra que a pessoa está perto de Deus, está andando com Deus. Mas tem muita gente, eu sempre falo isso, a pessoa está lá 20 anos na igreja. Quando entrou na igreja, e eu estou falando entrou na igreja para não falar em converteu, tá? Quando a pessoa entrou na igreja, era caloteiro. Devia para todo mundo, enrolava todo mundo. Passou 20 anos, a pessoa continua caloteiro. Era linguarudo, continua linguarudo. Era alguém pessimista, continua pessimista. Era alguém que tinha um vício, às vezes mudou o vício, mas continua, e assim vai. Quer dizer, não houve uma transformação. Era alguém mau caráter, continua sendo alguém mau caráter. E a gente encontra isso de monte ou não? Né? Mas por quê? Por quê? Provavelmente é esse tipo de terreno, ou ainda esse tipo de coração, aonde a pessoa recebe a palavra, ela até cresce, mas não produz os frutos. E é esse tipo de pessoa que geralmente escandaliza, traz escândalo, porque alguém olha e não parece crente. Parece, porque a planta está ali, a palavra está ali. Mas não tem vida de crente. Mas não produz os frutos. Então é esse tipo de pessoa que geralmente causa os escândalos, que a Bíblia diz, né? É impossível que eles não venham. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então nós precisamos tomar um cuidado para nós não sermos esse tipo de terreno. Não recebemos a palavra dessa forma.
E Jesus, quando vai explicar essa parábola, ele diz o seguinte, vamos pular lá para o versículo 22, Mateus 13, 22. E eu quero comparar com o relato dos 3 evangelistas. Como é que eles descrevem, então, essa explicação aqui, né? Então, Mateus colocou assim, palavras de Jesus. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica como? Infrutífera. A palavra está ali, ela não morreu, mas ela simplesmente não consegue produzir os frutos porque está sufocada. Vamos ver como Marcos descreveu, né, essa situação, como ele registrou aqui as palavras de Jesus. Marcos 4:18. Entenda que essa parábola, tanto a parábola quanto a explicação, foi registrado por Mateus, Marcos e Lucas. E a gente vai ver aqui as 3. Marcos colocou assim, Marcos 4:18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e ambições de outras coisas entrando, faz o quê? Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Vamos ver o que Lucas escreveu aqui. Lucas 8. Deixa eu só achar o versículo que eu esqueci de anotar, que agora que eu percebi. Mas eu já acho para te dizer. Lucas 8, versículo 14. Lucas 8, 14. Então diz assim, ó, e o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Perceba que cada um, né, colocou ali, segundo as suas palavras, e realmente é o que se espera que acontecesse, mas os 3 falam exatamente da mesma coisa. Os 3, quando registram ali o que Jesus falou, falam da mesma coisa. De um coração, então, que aonde a palavra de Deus está concorrendo com outras coisas. E essas outras coisas apertam, sufocam a palavra de Deus, a ponto dela não conseguir produzir. Mas perceba, que eu falava há pouco, se você olhar para o coração da pessoa, a palavra está lá. Só não produz nada. Por quê? Porque entrou outras coisas no coração que começam a fazer concorrência com a palavra de Deus. Que coisas são essas? Todos eles usaram a mesma expressão, os cuidados dessa vida. Aí diverge um pouquinho de cada um, a forma de cada um escrever, mas os cuidados dessa vida, o engano das riquezas e a ambição de outras coisas. Eu vou utilizar as palavras de Marcos aqui, né? Então, os cuidados desta vida, né? As coisas, as preocupações dessa vida, a maneira de nós enxergarmos essa vida, vai concorrendo com a palavra de Deus. Então eu tenho a palavra, mas eu tenho uma visão de mundo, né, onde eu acho que as coisas não são bem assim, porque veja só, e aí aquilo começa, sabe, a concorrer. Não, a palavra de Deus diz isso.
Não, mas eu também entendo assim, ó. A gente não ouve muito isso? Então quer dizer, há uma concorrência. Aquilo sufoca a palavra de Deus. Não, eu sei que a palavra diz isso, mas eu também aprendi que. Não, eu sei que a palavra de Deus diz isso. Ah, mas eu também creio numa certa filosofia. Não, eu sei que a palavra de Deus. E assim vai, e vai concorrendo então. Aí a Bíblia diz os enganos da riqueza que eu tenho que ter, que eu tenho que ter, que eu tenho que ter. E aí, meu irmão, a palavra já não é mais o norte para a minha vida, já não é mais aquilo que dá direção à minha vida. Não, é o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro é bom, desde que isso não seja o que a minha motivação de acordar de manhã, desde que isso não ocupe todo o tempo a minha mente. Você está entendendo em nome de Jesus? Desde que isso não seja o motivo da minha existência. O motivo da minha existência precisa ser Deus. O espaço no meu coração precisa ser ocupado pela palavra de Deus e não sufocado com outras coisas. Aí a Bíblia diz, e ambições, e outras ambições. Porque às vezes a ambição, né, a gente sabe que a maioria das pessoas, a ambição é ganhar dinheiro. Mas algumas outras pessoas, a ambição não é nem o dinheiro, mas hoje em dia, por exemplo, com o advento das redes sociais, né? Meu irmão, tem gente que se ela se matar para ficar famosa, ela está disposta a se matar. O que importa é ela ficar famosa, não é assim? Ela ganhar like, ela ganhar seguidores e tal. Se para isso ela tem que dar assim uma contornada na palavra de Deus, ou pior ainda, né, uma manipulada na palavra de Deus, tá bom, o que importa é eu conseguir o que eu quero. O que importa é a minha ambição, o meu desejo, então, que ele se cumpra. Então, todas essas coisas vão ocupando espaço, lugar no meu coração. E aí a palavra de Deus, entenda só, é só mais uma das muitas coisas que tem no meu coração. E isso não pode acontecer. Porque se isso acontecer, simplesmente a palavra de Deus não vai produzir, não vai gerar os frutos. Amém? Então nós precisamos, eu e você precisamos olhar para o nosso coração. Há pouco nós cantávamos, né? Tira de mim o que não te agrada. Sabe fazer, quem sabe, dessa canção verdade para a nossa vida. Deus, tem muita coisa ainda, quem sabe aqui no meu coração, que não agrada ao Senhor e que precisa ser tirada. Certas bagagens que eu ainda trago comigo, certas filosofias de vida que não estão em harmonia com a palavra de Deus, mas que eu trago e tento encaixar aquilo no Evangelho. Certas coisas que estão lá no meu coração, certas ambições, certos desejos, certos sonhos, mas que não condizem com a palavra de Deus. Então, que a gente possa tirar esses espinhos, tirar essas coisas, para que a palavra de Deus então possa frutificar, possa produzir os seus frutos, possa produzir a mudança, a transformação de vida que nós tanto precisamos. Amém? Porque se o nosso coração estiver cheio de outras coisas, dos cuidados dessa vida, dos enganos das riquezas, das ambições de outras coisas, então a palavra de Deus não vai frutificar, ou pelo menos, como diz Lucas, né, não vai dar fruto com perfeição. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para dar muitos frutos. Não é só um fruto, é para dar muitos frutos. Então que eu e você possamos olhar para o nosso coração e ver se não tem muita coisa concorrendo com a palavra de Deus. E se tiver, começar a arrancar esses espinhos. Amém? Começar a arrancar. Porque a boa notícia é que a planta está ali.
está viva, ela só não está produzindo. Então, se eu arrancar os espinhos, o que vai passar a acontecer? Ela vai conseguir produzir. É algo muito parecido, não é, claro, não é a mesma coisa, mas muito parecido quando você poda uma árvore. Às vezes não tem aquela árvore lá que está tão cheia de folha, tão cheia de galho, que não tem força para produzir os frutos, não é assim? Aí você começa a cortar um pouco daqueles galhos, começa a cortar um pouco daquelas folhas, dá uma diminuída ali no volume que tem, daqui a pouco vem fruto, que é uma beleza. Amém? Muitas vezes é algo parecido que está no nosso coração. Está cheio de espinho lá, cheio de coisa que está sufocando, como a Bíblia diz. Para que a gente possa arrancar, sabe? Possa tirar. Senhor, tira de mim, Deus, que não te agrada. Amém? Tira todo o espinho, tira toda a ambição errada, os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas. Amém, igreja? E assim eu vou produzir os frutos para a glória de Deus. Diga graças a Deus e vamos aplaudir a Jesus.